Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Hoje temos... Eu venho falar sobre o TikTok e o peso digital da China. E eu venho falar sobre o Google, que lança Android XR, que fará estreia em headset VR da Samsung. E por último, eu falo sobre a Meta que eliminou a verificação de factos e qual o impacto nas empresas. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Hoje com os temas da semana e temos connosco eu, claro, Diogo Abrantes da Silva e, claro, também o Frederico Carvalho. Olá, olá. E hoje uma grande convidada especial, Ana Canavarro. Ana? Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, não é? À altura que estiverem a ouvir, isto é sempre a qualquer hora. Ana, muito obrigado por estares aqui connosco e nos ajudares com os temas, com este episódio dos temas da semana. Obrigada eu pelo convite, Diogo e Frederico. Ana, se calhar vamos te dar aqui um segundinho para te apresentares aos nossos ouvintes, pode ser? Sim. É sempre complicado apresentar-me, não gosto muito de falar de mim, confesso, mas acho que sou apaixonada por inovação, criatividade, marketing, marcas. E eu comecei por estudar Direito, fui advogada, mas depois percebi que realmente aquele não era o meu caminho na altura. Seguidamente estudei marketing, gestão, fiz consultoria para pequenas empresas, fiz muita formação em marketing digital, dei formação em marketing digital aplicado à moda, doutorei-me em Ciência Política e Relações Internacionais, concluí também o meu título especialista em marketing e publicidade. E leciono, depois de uma carreira de 13 anos na área dos centros comerciais, leciono no IPAM, no Instituto Português de Administração de Marketing, aqui no Porto, há cerca de 6 anos, com muito gosto. Isto dar um contexto é muito importante porque hoje nós estamos, na verdade, eu e o Fred estamos aqui em estúdio, mas a Ana está no Porto, não é? E nós estamos a fazer esta emissão em simultâneo, portanto vamos ver como é que isto tudo vai funcionar, só para dar aqui algum contexto a quem nos ouve. Muito bem, Ana, tu vais trazer este tema dos óculos de augmented reality, ou realidade aumentada, mas tu também, e podes já, se quiseres, começar com o teu tema, mas não podes, aliás, eu não posso deixar de referir que tu tens um livro, deixa-me só ouvir aqui as cábulas, portanto, Metaverso no marketing, nas marcas e nos negócios, que escreveste há pouco tempo e que lançaste há pouco tempo, certo? É verdade, Diogo. Em colaboração com o Bruno Moreira, o meu coautor, lançámos o livro Metaverso no Marketing, nas Marcas e nos Negócios, da Lideal Editora, e é de facto um livro que não fala só sobre metaverso, fala sobre as tecnologias do futuro, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, a questão também da blockchain, computação 5G. Portanto, é um livro realmente para marketeers e para pessoas comuns e estudantes que querem perceber efetivamente o que é que vai ser o futuro das marcas e das empresas e de todas estas tecnologias de que ouvimos falar e que muitas vezes não percebemos. Portanto, é um livro escrito numa linguagem acessível e que permitirá aos leitores mergulhar um bocadinho no futuro. Ok, então e que futuro é que tu nos trazes hoje? Ora bem, Diogo, eu hoje trago esta notícia, lançada já em dezembro, de que a Google vai lançar um Android XR que fará estreia num headset de realidade virtual da Samsung. E isto prova, efetivamente, na minha modesta opinião, de que esta ideia do mundo virtual persistente, imersivo, não está morto, não é? Como muita gente quer enterrar o metaverso. Eu acho que nós não devemos enterrar algo só porque não se fala dele em determinado momento. Até porque qual é a cova onde vai caber o metaverso, não é? Num buraco negro, alguns no universo. Portanto, eu acho que a realidade, efetivamente, e o futuro da internet vai ser cada vez mais tridimensional, cada vez mais imersivo. Nós estamos habituados, de facto, a estarmos do lado de cá, no ambiente 2D, a lermos e a clicarmos
de uma forma ainda bastante estática. Eu lembro-me aqui há uns meses atrás de pensar, não, mas acordar de manhã e pensar, não, isto é um bocadinho já estático para mim, não é? Eu já queria mais. Eu queria interagir, de facto, com este ambiente de uma forma muito mais imersiva e interativa. E eu acredito que estas tecnologias serão o futuro, e não apenas no entretenimento, Diogo. Estamos a falar em setores como educação, a saúde, o imobiliário, por exemplo. Portanto, as potencialidades aqui destas tecnologias são imensas. Ok. E tu vês este move da Google, esta parceria da Google e da Samsung como uma resposta aos óculos da Vision Pro da Apple? Sim, eu vejo como uma aposta nas tecnologias do futuro, portanto, porque sabemos que são tecnologias que efetivamente têm um imenso potencial, conforme eu disse, em diversos setores, e que depois da internet móvel será a próxima revolução, sem dúvida alguma. E no livro eu tenho a oportunidade de explicar toda a economia virtual que se construiu à volta da ideia de metaverso e dos mundos virtuais que já existem, Mas, não é? desculpa, só para perceber, o próximo nível que tu consideras é a utilização de headsets, de wearables, de mundos virtuais? Sim. O que é? O que eu acho é que os headsets ainda são um obstáculo, na minha opinião, ainda não é o dispositivo. Okay. Mas quando referis ao próximo nível, qual é que era? É a internet 3D, tridimensional. Não é? Nós podemos estar num ambiente imersivo e interagimos com os objetos de uma forma muito mais imersiva do que hoje em dia, em que estamos do lado de cá a olhar para um ecrã estático. Não é? O Second Life, então, é isso? Sim, uma coisa desse género. Achas mas que isso vai pegar? Apagar? Não, se vai pegar, se vai ser tendência. Ao final, ao fim de 10 anos, mais de 10 anos. É só não. para saberes que tens aqui do meu lado uma pessoa que acha que não, mas descrédito completo. Já percebi. Eu acho que o headset ainda é um obstáculo à democratização e também o custo destes dispositivos. Mas não me admira nada que no futuro haja um chip, por exemplo, e já há aposta em chips com estas tecnologias, em que a pessoa realmente possa mergulhar e interagir com a realidade física de uma forma muito mais imersiva. E com camadas de realidade aumentada, não é? Em que a pessoa transita entre o mundo virtual e o mundo físico com estas tecnologias. Mas, Ana, posso perguntar Sim. o que é que e se calhar também fazendo aqui uma referência ao teu livro, porque deves ter abordado isto certamente, que é o que é que os negócios podem fazer com isto, ou seja, sim, nós vemos a parceria da Apple Vision Pro, desculpa, a parceria não, o Apple Vision Pro, vemos esta parceria da Samsung e da Google, e que a Google, como é óbvio, quer estar como sistema operativo de tudo o que seja headsets no futuro, mas o que é que isso interessa para os negócios, ou como é que os negócios têm que adaptar a essa realidade? Diogo, vou-te dar um exemplo. Ainda aqui há uns meses fui arguente numa tese que defendia a ideia da aplicação da realidade virtual e aumentada na questão do imobiliário. E, portanto, era uma agência bastante conhecida, uma empresa bastante conhecida na área do imobiliário, que efetivamente está a desenvolver uma estratégia de realidade virtual para poder auxiliar o processo de tomada de decisão de compra de clientes que estão, por exemplo, no estrangeiro, que querem comprar imóveis em Portugal. Ou mesmo quando visitamos stands, já vemos efetivamente estes equipamentos disponíveis para que a pessoa possa visualizar o projeto final. Portanto, eu acho que pode ser, isto é apenas uma pequena aplicação, posso dar-te outras, por exemplo, na saúde. Nós já temos hospitais, nomeadamente na Coreia do Sul, salas completamente inteligentes, em que cirurgiões de várias partes do mundo conseguem aprender e participar de cirurgias através destas tecnologias. Okay. Portanto, o que eu acho é que nós cada vez mais, com o engenho humano,
vamos desenvolvendo formas de interagir com a realidade à nossa volta e de aumentar as nossas capacidades. Por isso é que nós falamos muito do marketing aumentado, não é? De que Kotler fala. Temos que falar aqui do pai do Martin, que presta a minha homenagem, porque efetivamente fala no seu livro também, Martin 6.0, deste marketing aumentado, augmented marketing, porque tudo isto permite exponenciar as capacidades do ser humano. E, portanto, é o que já vemos com a internet das coisas, não é? Ainda hoje estava a ouvir, como sabia que aqui íamos falar também, já desvendando um bocadinho sobre o TikTok, estava a ver um pequeno episódio americano, precisamente com uma review sobre esta questão do TikTok. E efetivamente há uma altura em que o orador pergunta: mas será que eu devo ter medo da minha air fryer e que ela possa vigiar, possa estar a vigiar-me? Portanto, efetivamente, nós neste momento já estamos a interagir com os objetos e os objetos já estão a interagir connosco de uma forma diferente. Portanto, isto já está a acontecer, não é? O que eu acho é que há muito aquela visão e há muito aquela tendência no mundo atual da polarização. Ou é uma coisa ou é outra. E o que nós vamos ter é uma situação mista, não é? Não é o humano contra a máquina, é o humano e a máquina, ok? Portanto, nós vamos ter aqui uma aliança dos humanos com as máquinas, no sentido de exponenciar as nossas capacidades. Mas voltando ao que estavas a dizer dos negócios, portanto, o imobiliário foi apenas um exemplo que eu dei. E depois tens toda uma economia virtual dentro dos mundos virtuais, não é? Hoje em dia os jovens, eu não tenho filhos, mas eu sei que os jovens já pedem skins do Roblox aos pais, não é? Porque para eles a identidade digital assume de facto um peso muito mais importante do que para nós, não é? E para mim era impensável pagar, por exemplo, com uma carteira digital qualquer item, não é? Eu ainda sou que não exista, não é? Portanto, eu nasci em 78, não é? Nasci em 78. Portanto, isto para mim às vezes também me mete confusão, porque eu também valorizo, apesar de ter escrito este livro, eu valorizo muito a experiência física. E a experiência física vai ter sempre o seu valor e se calhar ainda vai ter mais valor porque vai ser escassa. Então é? Desculpa, deixa-me só, o que estás a dizer então, na sequência desta questão em relação aos negócios, é numa ótica desses negócios olharem para este tema para se conseguirem adaptar para esse futuro de economia, e também numa ótica como uma ferramenta, é isso? Exatamente. Okay. Há toda uma economia virtual paralela que vai crescer, no meu entender. Nós sabemos que já há terrenos virtuais a serem transacionados, não é? No Decentraland e em outras plataformas, e no The Sandbox. Mas, paralelamente, também vemos marcas, por exemplo, a apostarem na criação de experiências nos mundos virtuais. E o que é que isto permite? Isto permite alargar o valor criado pela marca. Porque, no fundo, o que as marcas querem é criar valor, não é? E melhorar a experiência de compra. Se estas novas gerações, por exemplo, valorizam a identidade digital e virtual, faz todo sentido para as marcas estarem também nesse campo, não é? E proporcionarem experiências, como, por exemplo, o acesso a concertos em mundos virtuais, o próprio gaming, não é? Os jogos, em que realmente o consumidor é exposto à marca, mas é exposto à marca de uma forma diferente, imersiva, gamificada. Portanto, é uma nova forma de envolver, acho que a palavra certa é o envolvimento dos seus consumidores e de criar conexões emocionais e diferenciadas, não é? Até porque a publicidade tradicional não funciona com estas gerações, não é? Ana, deixa-me dizer-te que eu quero aproveitar, além do teu currículo invejável, mas também pelo facto de ter escrito um livro que aborda imensos temas que eu não domino, só a avaliar pelos jargões que estão na capa do livro, o betaverso, há temas, o tema de NFTs, criptomoedas, Web3, ou seja, há aqui, tem tanta riqueza que o episódio dá para fazer 2, 3 ou 4 versões de podcast. Mas eu quero posso voltar quando vocês não, quiserem. Com certeza. Não vamos conseguir abordar tudo neste, mas realmente são temas muito interessantes. Estás claramente na crista da onda da inovação. Deixa-me só fazer um pequeno comentário antes de fazer a pergunta, talvez para contextualizar também e agregar aqui um bocadinho de valor ao assunto interessante que tu trouxeste. A Meta Platforms, através da sua divisão, que é a Reality Labs,
tem mantido uma posição dominante no tema da realidade virtual. Tem 80% de cota de mercado, dos últimos dados que estão publicados na Wired. 80% é bastante, ou seja, por isso quando nós falamos aqui de uma parceria de duas grandes, que foi a notícia que tu trouxeste, entre a Google e a Samsung, a ideia de desenvolver dispositivos de realidade estendida, o XR, como tu trouxeste, ou seja, que inclui os óculos inteligentes, os headsets de realidade virtual, com a utilização de Android, e vão usar uma versão especial que é Android XR, mas aqui o ponto aqui se é Android XR ou para a frente ou para trás é ter um produto que consiga competir com média gama, ou seja, competir diretamente com os Ray-Ban, 200 euros, e também ir para a alta gama, que é o tal dos Vision Pro, que está a ser descontinuado. Sim, Só que aqui um ponto importante é que o último estudo da IDC, que eu vi antes, uma vez que tu trouxeste o tema, mostrava, e nós já tínhamos falado disto em junho, num dos episódios aqui do podcast, só que na altura em junho os dados eram piores, eram 61%, agora foi só um decréscimo de 28%, ou seja... Um decréscimo de quê? As encomendas de óculos de realidade virtual e realidade aumentada decresceram, quando foi em junho que fizemos em episódio, 61% e agora foi só 28,1%. Ou seja, aqui o ponto é com 100% de acordo, ou seja, isto se estivermos a pensar do ponto de vista de estrutura de nicho de mercado, é onde ele assenta. A primeira experiência que tivemos disto foi com o óculos HoloLens da Microsoft. Certo. E onde é que ele era aplicado? Em tudo, das coisas que a Ana acabou agora de dizer, olha, é para a fábrica, chão de fábrica, isto funciona bem para a área de medicina, isto funciona bem para aqui, para aqui, para lá. Agora, isto ser o realidade mista ser geral para todos, acho que realmente só lá vai com wearables, e 2, a Meta já antecipar que estas parceriazinhas a dizer assim, o quê? Google e Samsung, vocês vão aliar-se, então para lá, olha, vamos lançar a nossa versão 2 da Meta Ray-Ban, e, que é para já antecipar o que aí vem, não é? Eles fazem todos isto, vem aí algo maior, não se preocupem com os outros. Sim, porque a bolsa depois eles gostam da resposta da bolsa, não é? Tem que... Claro. Sim. Não, por isso, Frederico, exatamente por isso é que eu falo do conceito de betaverso, não é? O que nós temos hoje em dia, de facto, são betaversos. Podes esclarecer o que é esse conceito? Betaverso para quem são mundos virtuais ainda, no fundo, em experiência, não é? Ainda ou seja, numa versão beta, não é? Embrionários. Okay. Embrionários. Portanto, realmente nós estamos a falar de tecnologias que vão demorar anos e anos a serem democratizadas. Mesmo Agora, assim, Ana, desculpa, é só porque há uma parte que eu queria aqui que tu sentisses conforto do meu lado, que é, embora não acredite muito em alguns conceitos, não é alguns conceitos, desculpa, na aplicabilidade do metaverso para a generalidade das pessoas, no caso de os óculos Ray-Ban, ou seja, uma extensão da inteligência na tua lente, no dia a dia, isso eu já acredito que. Quer dizer, já acredito até porque os jogos Ray-Ban estão-se a tornar cada vez. Sim, e não é só mais os óculos vendáveis. Ray-Ban. Na verdade, na CES, que aconteceu agora em Las Vegas há pouco tempo, havia pelo menos uns 4 ou 5 óculos que tinham exatamente a mesma promessa com a inteligência artificial, que te diziam o que é que tinhas que dizer, estavam constantemente a ouvir a tua conversa. Mas nós temos dificuldade em conseguir nomear marcas, não é? Tu consegues nomear os óculos da banda Meta, talvez o Air Glasses, se te lembrares, e pouco mais. Sim, os Vision Frederico, Pro. mas o que é certo é que todas as empresas estão a investir nisto, não é? Concordo. Por alguma E razão é que eu te queria perguntar, que é, nós agora estamos a ver uma evolução que era, antigamente tu tiravas a fotografia e filmavas um bocadinho com os óculos, e sendo que na União Europeia houve sempre aquela coisa, sendo que os Meta Ray-Ban tu não encontras aqui na loja ao lado. Sim, mas foca-te, qual é a questão, Fred? Ou seja, mas estou só aqui a comentar que para esta fase, quero tirar a fotografia, o filme União Europeia disse, não, esses óculos não entram cá. Mesmo assim, já está numa segunda fase de evolução, que era a pergunta que eu queria fazer, que é, agora já se pode interagir em voz com os óculos, já o ChatGPT, o OpenAI integrado com o sistema de fala, e é exatamente isso que eu queria perguntar, que é que evoluções é que tu tens vindo também a presenciar, porque nós estamos a ver estas parcerias vêm com tecnologias agregadas em cima, que é para dizer o quão diferente nós somos, que não é só para tirar fotografias, nem só para filmar. O que é que tu achas que vai acontecer aqui na Europa? Vamos conseguir ter essas tecnologias cá? O que eu acho é que, acho que sim. Atenção que eu sou a favor da regulação. Este novo regulamento sobre a inteligência artificial da União Europeia, eu acho que é bastante necessário. Aliás, porque como eu tenho uma veia jurídica, não podia deixar de acreditar, até porque todos esses sistemas de inteligência artificial e estas tecnologias têm risco, como nós sabemos.
E, portanto, a nova lei estabelece uma classificação dos sistemas em termos de risco elevado ou risco mínimo, e eu acho que isto é bastante necessário quando falamos, por exemplo, até da recolha de dados biométricos dos consumidores. Portanto, eu sou a favor da regulação, porque eu acho que a tecnologia também não pode ser a todo custo, não é? A tecnologia tem que estar ao serviço do ser humano. Claro que é sempre aqui uma balança difícil de equilibrar, no fundo, não é? Este equilíbrio não é fácil, mas eu acredito profundamente nestas tecnologias, acredito que elas são benéficas, principalmente em setores como aqueles que eu falei, o setor médico, da saúde, o setor, por exemplo, da educação. Nós já temos escolas nos Estados Unidos que utilizam o metaverso. Portanto, os alunos têm aulas físicas, mas não tradicionais, portanto, aulas em que existem atividades e os alunos portanto, têm ali uma experiência mais gamificada, e depois aulas em casa através do metaverso e também de gamificação através do metaverso. Portanto, temos aqui uma metodologia mista, por assim dizer. O trabalho remoto também, e a Meta tem apostado muito nessa questão do trabalho remoto. A questão, por exemplo, da simulação de operações especiais e de risco também nos mundos virtuais. Portanto, eu acredito efetivamente nestas tecnologias. Portanto, elas não são só para entretenimento, e eu acho que há muito essa noção de que estamos a falar muito de gaming e de entretenimento. Sabes o que é, Ana? É que, para mim, a pergunta base é: torna o meu funcionário mais produtivo? Não. Torna o meu aluno mais eficiente? Na minha opinião, não. Então, se nenhuma das coisas é válida, e eu começo na minha, estou aqui a fazer de conservador da festa. Sim. Que é, então, eu prefiro que haja coisas que sejam bem feitas, o básico bem feito, ou seja, olha, coloca-me o computador quando estás a dar uma aula online ao nível dos olhos, o som com qualidade, luz. Se já isso já acontecer, já é uma festa. Quanto mais estar a pensar... Claro, Frederico, mas eu também sou a favor de que as coisas funcionam. Nós só podemos pensar nessas coisas quando as outras estão a funcionar. Agora, nós temos que pensar no futuro. Nós não podemos pôr uma venda nos olhos e não pensar no futuro, não é? E o futuro vai ser isto. Eu, como disse no início, eu não acredito muito no hardware em si. Não é? Esta questão dos headsets, eu acho que isto ainda não é isto. Vai ser um wearable. Não é? Exatamente, ainda não é isto. Vai ser um wearable, mas que estas tecnologias vão continuar a desenvolver-se e a democratizar-se, vão em vários setores, porque estamos a aumentar as capacidades dos seres humanos. E, por exemplo, se eu tenho um cliente lá fora e posso ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, de compra, por exemplo, através de um headset de realidade virtual em que ele possa visualizar o projeto final, por que não? Portanto, eu tenho que pensar aqui, claro que só se fizer sentido, como é óbvio, não é? Como o Frederico estava a dizer. Não vamos só implementar as coisas porque elas são uma moda. Claro. Eu sou completamente contra isso. Que é, eu nem sequer sei fazer anúncios de Google Ads e agora vou já apostar nos óculos Samsung que vêm aí em 2028. Não, isso não faz sentido nenhum, não é? Isso não faz sentido nenhum. Portanto, tem que haver aqui, de facto, uma estratégia, tem que fazer sentido. E nós vimos marcas, por exemplo, de moda. A moda tem estado muito presente nestes mundos virtuais, porque a moda também está sempre à frente e tem que ser arrojada e tem que inovar. E os designers, depois há muita a questão da criatividade nos mundos virtuais, não é? Não sei se vocês já viram, há um museu virtual da Gucci com obras digitais que é fantástico e dá para aceder através do desktop normalmente, de um browser normal. Portanto, porque estes mundos virtuais também são palco de criatividade digital, não é? E, portanto, a moda combina muito bem com esta criatividade digital, e é uma forma também de envolver também os consumidores com a essência da marca e de passar a essência da marca aos consumidores. Há muito aquela questão: como é que se eu estivesse no metaverso, como é que será o meu avatar, não é? Se calhar no metaverso eu posso ter cabelo curto, que é uma coisa que eu não tenho coragem de ter na vida real. Portanto, há aqui uma componente também de fuga, não é? Os consumidores, isto tem tudo a ver com a pirâmide de necessidades do Maslow, não é? Nós temos
Olha, só que porque satisfazer as necessidades mais básicas e depois vamos subindo, não é, Frederico? tu estás em alguma plataforma, assim destas que tu comentaste agora de metaverso? Não, ou já meta- estive, experimentei, como é óbvio, mas não, porque eu não é a minha geração, não é, Frederico? Não, podias Não é a minha até geração. recomendar, eu já queria investigar, que como não domino o tema. Sim, vais ao Roblox, por exemplo, e já Roblox, experimentas. Sim, Já sim. experimentas, que é bastante conhecida, não é? E Ok. tens outras também. Queria-te só perguntar, do ponto de vista como pedagoga, professora universitária, pronto, estes assuntos, se para mim que estou no mercado, são novos e não os domino, também este universo digital é gigante, acredito, ou não, acredito, mas sem certeza, em função também das disciplinas que tu dás, que os mais jovens podem não estar assim tão conscientes também. E é isso que eu queria te perguntar, como é que tu introduzes, quer dizer, primeiro, eles já estão conscientes, porque por um lado, agora estou aqui a refletir para mim, a própria PlayStation já vende os óculos de realidade virtual, e portanto se calhar já pode ser uma porta de entrada Sim. para muitos dos jovens, mas em todo o caso pergunta 1, se eles estão conscientes ou não estão conscientes deste tema da realidade virtual, realidade aumentada e da diferença para o que é a realidade mista, e a segunda é como é que tu incutes o interesse neles, ou nem é preciso grande esforço porque eles já navegam na coisa, porque eu quando refiro a incutir o interesse neles é porque tu não tens o óculo contigo aqui ao lado. Não é? Sim. Uma coisa é eles colocar e experimentar, outra coisa é Pois. tu, olha, estão a ver que isto pode ser feito assim na indústria Sim. A, B, C e D, Sim. mas eles não estão a ver, estão a... Sim, sim. A imaginar. Não, a questão é, como eu disse logo desde o início, o foco não é o hardware, o foco é de facto a questão das experiências que podem ser proporcionadas por essas tecnologias. E, portanto, uma das coisas que eu digo aos meus alunos é que, portanto, a publicidade tradicional, de facto, para estas gerações, novas gerações, é cada vez mais, elas são cada vez mais céticas relativamente à publicidade tradicional. E, portanto, o que elas querem são experiências. Por parte das marcas, por isso é que nós vemos muito storytelling, não é? Como sabemos, nos anúncios, os anúncios deixaram de ser o que eram antigamente, e portanto é normal que agora as gerações queiram experiências, e essas experiências podem ter lugar tanto no mundo físico como no mundo digital. Portanto, eu no mundo digital posso ter, por exemplo, um gaming da Pizza Hut, em que tenho todo, é um gaming construído em função dos valores e de toda a essência da marca, em que a personalidade da marca é também passada através do jogo, por exemplo, e em que eu estou a entreter-me e estou ao mesmo tempo a envolver-me com a marca, e se calhar a meio do jogo eu posso encomendar uma pizza na Pizza Hut, não é? Portanto, por que não? Não é? O que eu pergunto é por que não? Porque é que nós não podemos dar aos nossos consumidores experiências diferenciadas? Porque é que temos que nos limitar ao mundo físico ou ao mundo digital e não podemos caminhar para o mundo virtual também? Porque é que não podemos ver isto de uma Sim. forma integrada, 360, Sim. não é? Porque custa. Porque é um grande investimento. Não É um grande investimento, e claro que eu não aconselho pequenas empresas de repente Claro. a irem para o metaverso, como é óbvio. Aliás, Claro, eu digo claro. isso no livro, não é? Portanto, qualquer situação tem que ser bem pensada e tem que ser feita testes e experiências. Agora, não vamos deixar de olhar para o futuro e de pensar nas potencialidades destas tecnologias, porque têm Além da imenso Small, potencial. que outras marcas é que tu te lembras que em Portugal já abraçaram aqui esta inovação, fizeram Sim. o teste? Tens, por exemplo, ainda há pouco tempo a Remax já está, mas há pouco tempo tivemos uma também na área do imobiliário que entrou. Temos bancos também, a Caixa Geral de Depósitos também já está. Portanto, tu vais vendo aos poucos algumas marcas a testar, sim. Epá, essa dos bancos, da Caixa Geral de Depósitos, fiquei agora curioso. O que é que Sim. nem estou a perceber como é que. Sim. Qual é a A ideia? Interpol, por exemplo, também, que também já está no metaverso. Portanto, é claro que isto são experiências, não é? Sim. Mas no futuro, por que não? Se nós falamos de uma experiência de compra fluida e sem atritos, e se nós falamos da integração dos vários canais, por que não? Não é? Porque é que o consumidor não pode transitar entre canais, como faz hoje em dia, e de facto ter ali uma situação de comércio ubíquo, não é? Ou de experiência ubíqua. Acho que faz todo sentido. Depois temos ali uma economia também muito associada aos NFTs, aos smart contracts, à Pera, blockchain. não entres já aí.
Senão vamos fazer mais um episódio. E, portanto, nós temos aqui várias dimensões, como sabemos. Temos a dimensão da experiência e temos a dimensão desta economia virtual e que, de facto, faz todo sentido, porque é justa no sentido em que quem cria a obra, por assim dizer, digital, fica com direito a royalty sobre a mesma, não é? Sempre que a mesma é transacionada, ganha um determinado royalty. Ana, esse é um assunto super interessante. E eu, desculpa, não quero te interromper. Sim. É só porque, senão, eu já sei que este é um tema que eu e o Diogo vamos sentir-nos apaixonados por querer explorar e não vamos conseguir. De maneira que eu proponho encerrarmos aqui este tema que o trouxeste, da realidade mista, agradecer-te a tua opinião, porque queremos a tua opinião para outros 2 temas. Sim. Pode ser, Ana? Sim. Venha Então, lá. olha, vou usar uma expressão que tu utilizaste há bocadinho, que é e por que não? Caros ouvintes, se ainda não fizeram uma review, por que não agora abrir o vosso telemóvel e marcarem com 5 estrelas a vossa avaliação no podcast Marketing por Idiotas? Pode ir ao Spotify, pode ir às vossas plataformas preferidas e classificar com as vossas estrelinhas, que são muito importantes para nós. Vamos querer ouvir a opinião da Ana, mas antes o Diogo traz aqui um super tema sobre o facto, como ele referiu no princípio do episódio, da Meta eliminar a verificação de factos e que impacto tem isso nas empresas. Diogo? Ana, vou só adicionar este passo aqui, vai ficar off, está bem? Eu vou cortar, nos 31 minutos, mas eu tenho que estar aqui a cortar o teu microfone de quando em vez, está bem? Sim. Porque está só a ouvir feedback novamente, e eu de quando em vez vou cortando, está bom? Tá bem. Portanto, se não ouvis a tua voz ou alguma coisa assim a entrar, é porque já sabes que eu tenho que ir cortando. Eu vou sempre fazendo uns checks a ver se estás a falar ou quando é que é a altura, mas só para teres essa noção, está bem? Está bem. Desculpa, era só para te avisar. Agora vou para o meu tema. Boa, então, o meu tema desta semana, eu acho que todos nós ouvimos, não é? Esta questão da Meta eliminar a verificação de factos, e eu queria saber um pouco a vossa opinião sobre o que é que isto impactava e como é que isto poderia impactar as empresas. Então, só para dar um contexto para quem esteve debaixo de uma pedra nos últimos dias, não é? No dia 7 de janeiro houve uma grande mudança no Facebook, liderada então pelo o Mark Zuckerberg, não é? Na Meta, que anunciou num vídeo da sua página de Facebook que vão retirar os verificadores de factos e substituí-los por notas comunitárias à la Twitter, não é? Já como o Twitter tem feito, não é? E, na verdade, vão também remover uma regra que eles tinham imposta para a redução de posts políticos no feed dos utilizadores, não é? Isto a começar pelos Estados Unidos, ou seja, é importante destacar que, segundo o vídeo, isto não parece ter nenhum impacto, pelo menos de momento, na União Europeia, ok? Portanto, eles dizem que eles especificamente diz a começar pelos Estados Unidos. Já agora, deixo um fun fact que descobri com este tema, que é, ao explorar o tema, que é, em Portugal, na verdade, nós também temos fact-checkers, parceiros do Facebook, e que são, queres tentar adivinhar, Fred? Eu acho que são as grandes tecnológicas. Eu já uma vez falámos, diz que a Accenture era paga para fazer a análise de revisão. Não, na mas verdade... sem ser essa, porque essa aí tipicamente não se pode dar a cara, não é? Não se pode sequer dizer. Sim, há outros que se podem dar a cara. Na verdade, o que o Facebook declara no site e na sua página, os parceiros de fact-checking em Portugal são o Observador e o Polígrafo. Não sabia disto. Sabias, Ana? Não, por acaso não sabia. Mas só para dizer que eu conheci um amigo meu que trabalhava na Accenture, que o fazia era detectar quais são os posts que podiam causar discursos de ódio e outros. Sim. E apagava. Olha que interessante. E tinha apoio psicológico. Pois, porque não? Como não, aliás. Bem, voltando aqui ao vídeo do nosso amigo Mark, ele criticou os verificadores de factos por serem politicamente parciais, dizendo que causaram mais desconfiança do que confiança. Segundo ele, esta é uma luta contra a censura, mas muitos especialistas, na verdade, argumentam que coloca os utilizadores em risco e pode aumentar a desinformação. O Social Media Today acrescenta alguns exemplos que, segundo um guia da Meta, que saiu após este vídeo, não é? Portanto, a Meta agora tem um guia sobre o que é que poderia ser permitido e não, e segundo este guia da Meta, discursos como, e vou dar uns exemplos: immigrants are grubby, filthy pieces of shit, e gays are freak, são tudo discursos que agora são aceitos na plataforma e não são
alvo de qualquer censura. E achei interessante estes exemplos e que o documento tivesse estes exemplos. Bem, mas eu estou já a acabar, prometo, mas só para dar aqui um contexto também na versão da União Europeia, porque na União Europeia nós já tínhamos o X, ou seja, o ex-Twitter, que enfrentava uma investigação em curso pelo possível incumprimento do Digital Services Act e este Digital Services Act responsabiliza as plataformas pela mitigação da desinformação e segundo o New York Times, que saiu ainda há pouco a notícia, portanto no dia 20, portanto ontem, na verdade a União Europeia planeia expandir expandir esta preocupação, apesar de alguns especialistas dizerem que até, na verdade, pode vir a aumentar as tensões e ir em contraciclo com aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e que este processo do Digital Services Act pode ser considerado até como censura por parte da União Europeia. Okay? Portanto, alguns especialistas estão a alertar sobre isso. Depois deixo os links, como é óbvio, em marketingporidiotas.pt. É para o lado que vira a cara melhor, que dorme melhor. Mas adiciono também que o mais recente relatório dos riscos globais do Fórum Económico Mundial, não é? O World Economic Forum, pintou um retrato preocupante na próxima década, destacando que os conflitos armados e a desinformação e os desastres ambientais como ameaças globais significativas e as maiores ameaças globais. Mas isto são tudo politiquices, e agora a Ana, possivelmente no Porto, está-se a perguntar, mas que raio, que podcast é este? Que era suposto falar sobre marketing e estamos aqui a falar sobre políticas, o que é ótimo, porque entretanto descobrimos que era o doutoramento, não era, Ana? Exatamente. Ora, lá exatamente, está. exatamente. Portanto, acho Tenho que a obrigação de falar sobre isto e de dar uma opinião sobre isto. Perfeito. Mas, portanto, essa fica a minha questão, que é para vocês, que é como é que estas informações, este relaxar da Meta sobre relaxar, ou não quero estar a dar adjetivos, porque não quero estar a dar opinião em específico, mas como é que esta nova forma de atuar da Meta sim, esta nova forma de atuar da Meta pode impactar as empresas. E vou dar um caso muito engraçado, já agora, que me aconteceu ontem numa reunião, que é no European Climate Pact, onde espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas uma das influenciadoras no grupo questionava-se o que é que ela própria deveria fazer. Ela não sabia, porque ela é uma ativista climática, não é? E ela não sabia o que fazer, se deveria sair da plataforma por completo porque não concorda com estas ações, não é? Ou se deveria ficar, e que muitos dos seus followers a única coisa que dizem é fica, porque senão isto fica entregue aos bichos. Até eu. Ontem à noite, quando vi a saudação nazi do Elon Musk, a primeira coisa que eu pensei é, vou sair já. Vou só falar com o Diogo primeiro. Mas é essa a minha questão. Fred, e se calhar começo por ti, só para dar aqui também um tempo para a Ana, que certamente vai ter muito a dizer sobre isto, presumo. Mas, Fred, o que é que isto impacta nas empresas? Impacta alguma coisa ou não impacta nada? Eu acho que vai impactar imenso. Mas vamos aqui dividir isto em três temas. Primeiro, e tendo em conta também o que aconteceu ontem. Portanto, inauguração do Trump. Quem é que está na parte traseira? Todas as grandes tecnológicas. Não vi lá, quer dizer, não foi mencionada a presença da Apple. Estava. Estava a presença da Apple? Também. Microsoft? Sim. Olha, vamos assumir que estão lá todos. Microsoft, Apple. Vão lá assumir que estavam lá todos. Estavam. Não vi lá as carinhas, mas estavam lá todos os grandes multimilionários. Se me tivessem convidado, dizia não, deixa estar. Como os croquetes e os canapés sozinho. Ora bem, mas aqui o ponto principal tem a ver com o seguinte: quando, e agora retirando esta aproximação das Big Tech, tudo o que elas querem é desregulamentação. Se possível que se venda o TikTok rapidamente, ou então que o TikTok saia do país, porque isso vai beneficiar às empresas americanas o número de utilizadores. Em todo o caso, há aqui um pormenor importante. Tem a ver com o impacto das empresas, que é aqui o sumo da questão. Bom, quando ele anunciou, a Mashable trouxe uma notícia que nunca houve tantas pesquisas, e usando como exemplo o Google Trends, onde as pessoas pesquisavam como how to delete Facebook account e how to delete Instagram account. Portanto, só este movimento dos utilizadores já é um sinal de reputação e confiança, que é precisamente
a nota que eu quero colocar dentro das empresas, que é, com a possível proliferação de informações falsas, as empresas vão enfrentar desafios de manutenção da sua reputação online. Ou seja, comentários ou avaliações enganosas que vão afetar necessariamente a percepção pública das marcas. E isto para mim já é um problema só por si só. Depois, quando estamos a falar de publicidade e marketing, que é o meio em que os nossos ouvintes, a maior parte, trabalha, nós estamos a falar de campanhas publicitárias, que isto já aconteceu no passado, quando, há 6 anos, quando falámos de Cambridge Analytica, que é campanhas publicitárias que podem ser prejudicadas se estiverem associadas a conteúdos desinformativos ou ofensivos. Deixa só relembrar que um dos grandes motivos pelo qual vários anunciantes saíram do X foi precisamente quando o Elon Musk tira as grelhas, ou melhor, anuncia, agora vamos tirar aqui isto, agora vai ser mais... Toda a gente pode dizer o que quiser. Tanto que eu até comentei que o X consegue fazer geração de imagens, geração de vídeos de coisas que são politicamente incorretas. Ou seja, esta falta de informação, de verificação rigorosa pode resultar a colocação de anúncios ao lado de conteúdos que são inapropriados. Eu não gostava de ver a minha marca associada a conteúdos que são inapropriados e afeta negativamente a imagem da empresa. E com isto, fecho só para dizer o seguinte. Porquê que... Então me perguntam, Frederico, mas sim senhor, tu és um arauto, ninguém pensou nisso antes. Não, a questão é que o que é que eles querem combater? Querem combater a ideia da interação. A confiança dos utilizadores, nomeadamente da Meta, está pelas ruas da amargura. Porque o que é que aconteceu? Eles dispersaram para outras plataformas. Dispersaram para o Mastodon, para a Blue Sky, dispersaram para o TikTok e, como tem vindo a diminuir, precisa de uma solução. E a solução é, vamos aliar-nos à política, vamos aliar-nos a uma solução em que a desregulamentação para nós é fundamental para ganhar mais dinheiro, em que se nos colocam mais restrições de idade. Deixa-me só recordar que a ideia de fazer publicidade acima dos 18 anos dentro da Meta é uma coisa recente. Tanto que eu ainda hoje fui ver, curiosamente, está lá a opção dos 13 aos 18 anos bloqueado para a Europa, mas não está bloqueado noutros países. Portanto, o que é que acontece? Isto vai traduzir-se, na minha visão, num acentuar na redução do alcance orgânico, que não vai diminuir. Isto não vai tapar. Na minha opinião, ainda só vai piorar. E acreditem, e eu próprio, além de sair do X, já quero sair. Muito bem. Eu já queria sair de todas. Do Instagram e do Facebook. Não, mas é aquela coisa que a ideologia política bate direto com o negócio e às vezes temos que ser mais Ana, esperados. brilha. Agora um milhão de coisas passam pela minha cabeça neste momento. E eu, como tenho esta veia jurídica, vem-me sempre à questão uma série de questões que se colocam aqui e que têm a ver com, efetivamente, a proliferação do discurso de ódio, crimes de ofensas que são cometidos através das redes sociais e dos canais digitais, e são crimes que já têm enquadramento no normativo geral, não é? Uhum. E, portanto, eu já vejo isto de uma perspectiva também jurídica. Portanto, o que é que eu acho? Cada vez mais as pessoas têm que estar empoderadas neste novo quadro. Nós temos que ter cidadãos com literacia mediática, não é? Que saibam escrutinar as fontes, que estejam conscientes efetivamente do poder e das bolhas, não é? de filtro das redes sociais e da manipulação que estas podem gerar. E eu acho que isto são questões muito importantes que se enquadram na democracia e no Estado de Direito democrático, não é? Tocam realmente os valores do Estado de Direito democrático. Portanto, nós estamos a falar aqui de questões que são fundamentais. E preocupa-me bastante esta possibilidade de proliferação do discurso de ódio e de notícias falsas. Mas, não é? mas Ana, isto afeta as empresas ou, na tua opinião, as empresas devem... Isto não é neste momento um tema das empresas, mas se calhar um tema da União Europeia ou de... Vai acabar por ser, Diogo, porque eu acho que nenhuma empresa quer estar num ambiente de ódio, não é? Quer dizer, nós sabemos que muitas vezes é bom para o algoritmo haver maior interação, não é? E engagement. Mas quais são as empresas que querem estar num ambiente em que reina o ódio entre as pessoas, não é?
Portanto, eu acho que as marcas cada vez mais têm que pensar no propósito e na responsabilidade social. Portanto, nós temos que pôr de uma vez por todas na nossa cabeça que nós estamos num mundo diferente, não é? Nós estamos num mundo que enfrenta vários perigos neste momento. E portanto, e essa polarização em nada vai acrescentar a uma sociedade com propósito, não é? E com responsabilidade social. Claro. Portanto, o interesse económico exclusivamente deixou de ser, na minha opinião, uma prioridade para as marcas. As marcas têm que pensar realmente no propósito e no seu papel no mundo. Portanto, eu eu concordo com o Frederico quando ele dizia que acha que isto no fundo foi uma estratégia da Meta, não é? Porque de facto está a decrescer, os utilizadores estão a fugir para outras redes e eles tiveram que criar aqui um gatilho, por assim dizer, não é? Aliás, eles devem ter imensas reuniões, estou aqui a especular, de reflexão sobre como não perder os seguidores, os não é? sim, Os utilizadores. sim. Portanto, de facto deve ser o que reina neste momento na Meta, que agora até vai fazer um layoff, não é? Segundo dos programadores, se não me engano. Não percebi. Mas, Ana, diz-me uma coisa, mas achas que as empresas então devem mais um pouco, e vou dar aqui o exemplo da Lust. A Lust, na verdade, saiu há algum tempo do X, por exemplo, exatamente porque não concordava no tipo de plataforma que era e no tipo de discurso que acontecia na plataforma, e abandonou por completo o X, e acho que também há outras plataformas, mas não me recordo, não quero estar a fazer aqui alguma desinformação sobre o que plataformas é que eles abandonaram, mas é essa a ação que as empresas devem tomar, Ana? Não, eu não sou a favor de ações extremistas. Acho que vivemos num mundo muito extremista. Sim ou não, é tudo ou nada. Portanto, tem que se ter calma, não é? E ir-se analisando, ir-se testando e vamos ver o que é que isto vai dar. Mas, de facto, eu acho que isto vai agravar ainda mais essa polarização, esse discurso de ódio. E portanto vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como se diziam nas novelas, não é? Brasileiras. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu vou deixar este ponto porque achei super engraçado e ajudou-me imenso, e não sei se calhar há algum ouvinte que pode ajudar, mas eu tenho um problema inicialmente tinha um problema muito com as pessoas que votavam no Chega, e deixo já aqui esse ponto. E uma coisa que me ajudou a aceitar foi, e ouvi isto num comentário e não me esqueci, que é essa pessoa estava a comentar que também, na verdade, não tinha um problema, por exemplo, com quem acreditava numa religião. Ou seja, da mesma forma em que eu me dou com alguém independentemente da religião, não é? Posso-me dar com alguém independentemente da política ou da ação política que essa pessoa possa pensar defender. E isso ajudou-me imenso a pôr as coisas em perspectiva de que isso é um bom ponto, porque nós já temos imensas religiões, há pessoas que não acreditam em religião e nós convivemos uns com os outros e não tem problema nenhum. Porque é que havemos de entrar em conflito na parte política e não conseguir também aceitar que outras pessoas têm outras diferenças políticas da nossa? Desculpem, eu se calhar até posso cortar depois isto e não ir para o ON, mas... Não, deixa a tua opinião, porquê? Foi para mim uma forma de aceitar, não é? E de conseguir aceitar este tema. Sim, claro, outras pessoas têm opiniões políticas diferentes e não ir para esta polarização que estavas a falar, Ana, por exemplo. Eu acho que acima de tudo temos que pensar no tipo de sociedade que queremos ter, e para quem tem filhos também no tipo de sociedade que quer deixar para os seus filhos, e o mundo quer deixar para os seus filhos, para as gerações futuras. E quando pensamos assim, vem-nos uma série de questões à cabeça, não é? Claro. Eu não quero tomar posição política, acho que não o devo fazer, mas acho que é importante as pessoas pensarem nas consequências das suas ações, mais do que nunca, e quando fazem um comentário, pensarem duas vezes, não é? Porque muitas vezes temos o impulso, nós ainda somos animais muito, muito de instinto, não é? E sabemos que está provado que as redes sociais despertam o instinto primário das pessoas, os nossos impulsos, e portanto acho que devemos pensar duas vezes se é realmente aquilo que queremos dizer, e pensar que do outro lado está um ser humano também, não é? E portanto
Acho que tem que haver aqui uma sensibilização das pessoas, uma maior consciencialização das consequências porque assim, eu posso exprimir uma opinião, muito bem, mas a partir do momento em que eu estou a ofender a pessoa, ou que aquilo pode ofendê-la ou aumentar a probabilidade de suicídio daquela pessoa, como já aconteceu, acho que eu tenho que pensar nisso. Não acham? Eu queria comentar aqui uma coisa. A primeira é deixar muito claro, e reforçando aqui algo que o Diogo disse no princípio, que introduzindo outra vez para o tema que nós trouxemos da publicidade, é que este tema das community notes é deixar a cargo das marcas e a cargo dos utilizadores a responsabilidade da moderação, ou seja, deixando eles terem parcerias ou entidades terceiras. Esse é o primeiro ponto. Portanto, duvido que isto entre na Europa, e queria reforçar inclusivamente que hoje mesmo saiu uma notícia que dizia que as plataformas digitais assinaram um código de conduta na União Europeia para combater o discurso de ódio. Isto para dizer o quê? Foi por isso que eu estava a dizer há bocadinho da brincadeira que a Margaret Vestager, a vice-presidente da União Europeia, não anda a dormir. Ou melhor, é para o lado que ela dorme melhor, o que eles fazem lá. Eles dizem, vocês brinquem o que quiserem dos Estados Unidos. Aqui as regras são estas. Não querem, vão-se embora. E é isto que eu alerto que pode vir a ser um problema, porque já tinha sido indicado pela Meta. Mas nós demoramos mais tempo a implementar as coisas porque vocês são muito rigorosos. Que foi o caso do Threads. Deixa só relembrar, demorou 6 meses a entrar na Europa depois de ser implementado nos Estados Unidos. E de muitas questões da inteligência artificial, por exemplo, da Meta. Exatamente. Sim. Agora, atenção, onde é que o TikTok foi banido? Na Índia. E portanto agora está este tema aqui periclitante. O Trump assinou ontem, vamos dar mais 75 dias para avaliar melhor o caso. Mas isto só para dizer que este avanço ou recuo, dependendo das perspectivas, porque eu já vi muitas pessoas elogiar, especialmente pessoas pró-Trump, a elogiar esta iniciativa do Mark Zuckerberg ao tirar, digamos assim, os guardrails, não é? Que é o nome que ele deu. Sim. Mas a dizer, não, agora é finalmente, agora vamos poder ver o conteúdo de todas as pessoas, porque o que elas querem é que a sua mensagem chegue a mais pessoas, não percebendo o que é que vai acontecer atrás disto. Mas isto pode ser um argumento, e com isto fecho, de alguns países dizerem assim, o quê? Calma lá. Então agora é o meu país, a minha oposição agora tem mais alcance, é isso. Agora há mais deepfakes sobre mim, sobre a política. Ou seja, eu prevejo que alguns políticos, alguns governos, queiram usar isto como argumento, se isto for expandido para outros países, a dizer, calma lá, vocês não têm as condições para isto estar no meu país e que beneficie a imagem do meu governo. Eu acho que será por aí. Ou seja, não é pensar nas pessoas. Sim. Não é? Porque tipicamente há muitos governos que é como é que se serve a melhor da política. E neste caso vai ser assim. Sim. Da mesma forma que fecham a internet, agora também vão fechar a rede social porque o conteúdo que lá está a ser publicado não vai de encontro às suas... É difícil, intenções. não é? Porque roça aqui muito censura, não é? Eu percebo o que há. A acusação também depois do outro lado. Bem, enfim, vamos avançar. Frederico e Ana, muito obrigado pelas vossas opiniões. Obrigada. Deixem-me só dar aqui então, falar sobre a partilha aqui do nosso grupo de WhatsApp em w.martingporidiotas.pt, que a Ana vai-se já juntar, não é, Ana? Sim, com certeza, senão eu sei que vou ter consequências. Então, e como todas as semanas temos um conteúdo exclusivo no nosso grupo do WhatsApp, e esta semana é How to Build a Brand Loyalty Through Purchase Data. É, na verdade, um estudo por uma empresa e esse estudo, esse guia que eles criaram, que nos pode dar aqui algumas ideias e entre fazer profiling sobre o tipo de utilizador que temos no site, ou neste caso no e-commerce, por exemplo, e achei um pouco o guia um pouco superficial, mas dá para pensarmos em ideias e dá para nos termos umas ideias, e então pensei que fosse interessante partilhar com todos. Com isto, Fred, vamos ao último tema? Sim, senhor. Ora bem, estimados ouvintes, o que é que faz de uma aplicação como o TikTok um campo de batalha entre superpotências? Nos últimos 5 anos testemunhamos algumas migrações digitais marcantes, do Twitter para a Blue Sky, do WhatsApp para a Signal, após as controvérsias de privacidade, do Facebook para a Mastodon, por utilizadores que queiram maior controlo, e mais recentemente do TikTok para o Red Note. Para quem não esteve atento, só para explicar que esta última transição levou 1 milhão de americanos a instalar a aplicação chinesa apenas na segunda-feira, com o famoso youtuber, o Zach Hacking,
a brincar, a fazer um vídeo em mandarim e com as malas às costas a mudar-se supostamente para outra rede social. Entretanto, nós já vimos o trailer, vocês já sabem qual é o final do episódio, mas essencialmente o meu tema de hoje é sobre influência global, economia digital e, inevitavelmente, poder. O furacão tecnológico, quem é? Exatamente, a China. O país que desenvolve algumas das plataformas mais avançadas do mundo, como o WeChat, que o X disse que queria copiar, o Alibaba, que é o mais próximo da Amazon, e a Baidu, que é o motor de pesquisa mais utilizado na China, entre outras plataformas que continuam a enfrentar uma desconfiança crescente no Ocidente. O TikTok, outrora banido, depois suspenso, e agora temporariamente disponível nos Estados Unidos nos próximos 75 dias, tornou-se um símbolo desta ascensão tecnológica chinesa. E quanto o novo mandato de Donald Trump explora soluções que vão desde uma possível venda parcial até o controle conjunto numa joint venture americana, a questão não é apenas se o TikTok perderá valor, mas sim como é que isso pode redefinir o equilíbrio de poder na economia digital global. Só para ser muito sucinto aqui em alguns números. Com mais de 1,1 mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo, 4 milhões sensivelmente em Portugal, com receitas publicitárias de 2,3 mil milhões, estes números podem não vos dizer muito, mas resumem-se só a explicar o seguinte. O impacto que isto tem ao nível das contas é mais ou menos para explicar que o Facebook demorou 18 anos para conseguir atingir aquilo que a ByteDance conseguiu em 10, no mesmo nível de receitas publicitárias. Portanto, para a ByteDance, a empresa-mãe, o verdadeiro triunfo é a liderança tecnológica de algoritmos de recomendação, porque tem vindo sempre a inovar e, tipicamente, tem redefinido os padrões da experiência global, proporcionando mais alcance. Então, embora o Trump defenda ideias como salvar o TikTok, com 50% de controle americano, a questão é se o Ocidente está preparado para enfrentar o dilema com estas dinâmicas chinesas. De maneira que eu tenho uma pergunta para Vossas Excelências, querido painel, estimados ouvintes para reflexão, que é a questão real. Se o Ocidente está preparado para enfrentar o dilema que estas tecnológicas chinesas representam ao integrar estas inovações. Ou seja, há aqui uma complexidade geopolítica de fechar ou não as contas dos seus países, ou isolar-se, correndo o risco de perder relevância na economia digital global e as pessoas que tanto adoram utilizar a plataforma. Ana? O que é que eu tenho a dizer sobre isso? É difícil. Ana, Eles que se entendam, não é? No fundo, é o que me apetece dizer. Lá está, nós sabemos efetivamente que hoje em dia o poder exerce também através do controle destas plataformas, como no passado se exerceu através do controle dos mass media tradicionais. Dos jornais, não é? Sim. Mas, mãe, exatamente. tu disseste, eles que se entendam, mas atenção que isto tudo tem começado com passinhos leves. Vários governos dizem assim, não, deputados, ninguém pode instalar o TikTok. A seguir, empresas governamentais, ou seja, vai aos poucos subindo, vai escalando, proibições, até dizer sociedade, o TikTok está banido. Sim, isso só vai acrescentar, como tu disseste, a apetência pela plataforma, não é? Quando há escassez, nós sabemos que os utilizadores correm atrás das coisas que são proibidas e que são escassas. Portanto, cada vez mais vai gerar interesse pela plataforma. Pelo que eu li, a plataforma de facto recolhe dados de localização, dados de IP, recolhe uma série de dados que supostamente, segundo eles dizem, podem cair nas mãos do governo chinês. Parece-me uma preocupação, sinceramente, legítima. Eu não queria concordar, mas parece-me uma preocupação um bocadinho legítima. Agora, também compreendo as pessoas que gostam da plataforma, muitas que têm uma economia associada à plataforma, não é? Que são criadores e que vivem da plataforma, portanto compreendo também que de repente ficarem sem esse canal, que possa ser complicado para eles, não é? Portanto há aqui de facto interesses conflituantes, no fundo. E que têm que ser dirimidos. Portanto, não sei se o Sr. Trump vai arranjar essa solução de vender, provavelmente vai vender a algum amigo, não é? Que tenha interesse na plataforma. Mas, no fundo, o que está por trás também são interesses económicos, não é? Nós, no fundo, não sabemos exatamente o que está por trás disto, Frederico, não é? Uma coisa é o que sai cá para fora, certo. E outra coisa é realmente a verdade. A verdade verdadeira, não é?
Portanto, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Com certeza que o Sr. Trump irá arranjar uma solução, uma forma de dar a volta à questão, não é? Até porque ele tem 26 milhões de seguidores lá, portanto. Pois, é uma plataforma valiosa, não é? Portanto, há ali o interesse económico com certeza por trás, não é? Na transação da plataforma. Eu duvido que ela vá desaparecer e que vá deixar de ser usada nos Estados Unidos. Eu acho que eles vão arranjar uma maneira de conseguir mantê-la nos Estados Unidos. Não sei o que é que o Diogo acha. Não, eu acho, eu tenho aqui não tenho muito a acrescentar. Eu acho que foi interessante como claramente o público em si não se importa com a questão da privacidade e de repente foram em avalanche para aplicações similares e também chinesas, não é? Originalmente chinesas, como o Red Note e o Lemonade, e fun fact, o Lemonade até é da própria ByteDance, portanto também foi abaixo, mas claramente as pessoas foram diretamente para essas aplicações como, olha, o TikTok não funciona, vou para outra. Independentemente de quem seja, como seja, quem é que está por trás, não me interessa, eu quero é continuar ou com o meu negócio ou com o meu entretenimento na plataforma. Se eu penso que isto se vai isolar, eu acho que de todo, acho que ninguém se vai isolar aqui, acho que vamos todos é tentar encontrar aqui, e se calhar um pouco, tu és capaz de falar um pouco mais sobre isto, Ana, que é esta ideia de Web3, onde não há propriamente um responsável, não é? Onde a internet Web3 é no sentido, se eu não estou em erro, Ana, e depois corrijo-me, que é nesta ideia de que não há uma empresa por trás do TikTok. Imagina um TikTok em Web3 seria todos nós, todos os utilizadores que lá estão, são os responsáveis pelo conteúdo estar online e não há um interveniente ou um servidor interveniente. Isso até pode ser uma forma de não censura e de desculpabilizar as empresas, não é? Nesse sentido, mas por outra forma também não serão empresas e não poderão fazer o dinheirinho como querem, não é? Portanto, exato. Há os dois lados. Sim, cada vez mais há esse caminho, não é? Dos utilizadores controlarem os seus próprios dados e terem direito à sua privacidade. Mas, como tu dizes, e bem, Diogo, no fundo as pessoas... neste caso não quiseram saber, não é? Da privacidade, portanto quiseram ir atrás de plataformas e se calhar bem, não é? No sentido em que isto é um problema para o governo, muito bem, mas se calhar não é um problema para mim e está tudo bem. Isso também é possível, não é? Também é ok. Sim, mas muitas vezes as pessoas também não têm muita noção, não é? Nós não temos noção do que estamos a ceder a determinados dados, não temos, portanto vamos ver no futuro o que é que isto traz. Sim, esse conceito da Web3 é um conceito de facto muito interessante. É um negócio já. Exatamente, é um conceito muito interessante, mas no fundo é tudo negócio, como o Fred está a dizer, é tudo negócio. E nós muitas vezes não sabemos realmente o que é que está por trás, quais são os interesses económicos que estão por trás destas movimentações, não é? Muitas vezes aparece disfarçado, não é? de política e de preocupações legítimas, mas no fundo depois são interesses económicos que estão por trás. Ana, queria só fazer uma perguntinha para fechar, até porque isto está muito quentinho ainda, mas antes de fazer a pergunta, só um comentário rápido, depois partilho no grupo do WhatsApp e na página onde nós comentámos aqui o tema TikTok, há um artigo no Euronews que diz "Which countries have banned TikTok and why?" E está uma lista gigante, mas essencialmente... Eram mais que 20, se eu não estou em erro. São imensos, mas sendo que o que é que há uns que podem não ter batido totalmente do país, mas pelo menos deram ordens governamentais para nenhuma instituição pública pode utilizar. E estamos a falar desde as instituições europeias, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, e depois a França, Reino Unido, Noruega, Bélgica e por aí adiante. É uma lista grande, mas que vale a pena, porque isto é tal desconfiança e todos eles argumentam o tema da cibersegurança em relação à China, sendo que já foi dado mais como provado que eles, foi como a Ana disse há bocadinho, que eles, ao rastrearem elementos de localização, isto, aquilo e aquilo outro, teriam acesso a informações dos cidadãos. Bom, feito este comentário, Ana, queria-te fazer só uma perguntinha que está não necessariamente ligada com o TikTok, mas relacionada com a projeção do digital, que é o facto, tu também deves ter visto, da criptomoeda Donald Trump e da Melania Trump, ou seja, o tema das criptomoedas é um tema que tu dominas,
ter atingido em 24 horas 52 mil milhões. O tal, os políticos a servirem-se da política para os seus benefícios pessoais, que aqui na Europa acontece menos, mas pronto, não sei. De forma tão escandalosa, acho que não. Diz-me, como é que isto, esta especulação é tão exacerbada? Explica-me, Ana, como é que isto é possível? O que eu aconselho às pessoas é que aproveitem enquanto dura, não é? Sabemos que a criptomoeda é bastante flutuante, portanto, acho que são fenómenos, como tu estavas a dizer, que acontecem e que as pessoas se aproveitam de facto destas oportunidades para ganhar dinheiro e para fazer essa especulação. E, portanto, se os utilizadores individuais puderem usufruir, por que não? Mas sempre tendo em conta que o risco, não é? Das criptomoedas, que de facto são bastante flutuantes e, portanto, não aconselho ninguém a investir cegamente nas criptomoedas, não é? Portanto, se quiser investir, que o faça devidamente informado e que o faça com os pés na terra. Não é? É o que eu aconselho. Mas é interessante ver como realmente se aproveitam as criptomoedas para aproveitar estes temas quentes, não é? Como foi a tomada de posse agora do Trump e a visibilidade da Melania, não é? Sim, sim. Que no fundo até quase não diz nada, mas só pela imagem dela e por ser mulher do Trump, ganha ali uma visibilidade mediática e que de facto depois é aproveitada para fazer negócio, não é? Claro. E hoje em dia o mundo vive muito disto, vive muito destes momentos do chamado agenda setting, não é? Daquilo que é falado no momento. A tributação em Portugal era 28%, mas já está em vigor. Não acompanho. Como? Eu vi que a tributação das criptomoedas em Portugal Sim. seria de 28%. Olha, não sei. Eu por acaso investi, mas pouco. Confesso-te que não sei. Mas quem quiser aproveitar tem que ter os pés na terra, não é? E tem que ter cuidado porque realmente é um fenómeno bastante flutuante. Portanto, mas não deixa de ser interessante. Como é que as personalidades aproveitam estes momentos para fazer negócio, para criar tendências. É bastante interessante. O que acontecia no passado com outros meios, não é? Portanto, as coisas repetem-se, mas agora com novos instrumentos, com instrumentos digitais, mas os fenómenos estão lá, não é? Que é esta procura do consumidor pelo que é novo, pela novidade, não é? Nós adoramos a novidade, queremos estar sempre a par daquilo que é falado no momento. E aliás já há uma frase antiga, como vocês conhecem, não há má publicidade, não é? There is no bad advertising. E eu acho que o mundo continua a viver muito disto. Tu queres debate? Não percebi. Tu queres debate? Quero debate. Para encerrar o podcast, estás a levantar aí temas polémicos. Sim. Não, mas é interessante como é que as pessoas funcionam, não é? No fundo, mesmo todo o fenómeno do Trump, só para acabar, é bastante interessante, porque as pessoas riem-se, não é? Entretêm-se, e isso gera um determinado efeito, não é? Este efeito de descontração, de entretenimento, de não levar as coisas muito a sério. É reality show. Entretanto, acaba com políticas que são importantes. É isso mesmo, portanto, é o reality show na política, é isso mesmo. Já tínhamos o infotainment, não é? Que era a informação e o entretenimento. Temos, hoje em dia, muito o infotainment. E até me estava a lembrar daquela campanha do IKEA. Vocês aí em baixo devem dizer a IKEA, não é? Eu digo IKEA ou IKEA. Isto era uma piada, era para vocês se rirem. Mas eu lembro-me dessa campanha, daquele dinheiro, não sei se lembram, da dos prateleira, 20 mil euros, não era? no armário. Sim. E toda a gente achou muita piada aquilo, etc. E no fundo, quer dizer, eu também achei piada, mas depois, quer dizer, pensando melhor, estamos a vulgarizar um assunto que foi bastante delicado para a nossa democracia, não é? Claro. Portanto, eu acho que a certa altura tudo é entretenimento, não é? Tudo é descontração, e as pessoas deixam de pensar nas coisas importantes, ok? É um bocadinho o que eu acho. Muito bem, Ana, muito obrigado por ter estado aqui connosco.
Acho que todos já sabemos, portanto, o teu livro está disponível em tudo o que sejam plataformas, não é? Sim. Portanto, muito, muito obrigado. Obrigada eu. E obrigado também aos ouvintes que chegaram até ao final deste podcast. E por nós ficamos por aqui hoje. Não se esqueçam de subscreverem o podcast ou nas plataformas onde estiverem a ouvir, no Spotify, no iTunes, onde for. Ou aliás, no Apple Podcasts, esqueço-me sempre que já não há iTunes, ou os podcasts não estão lá. Mas sim, portanto, não se esqueçam que podem também comentar no Spotify ou no YouTube e nós respondemos sempre, como é óbvio, e do nosso grupo do WhatsApp, onde estamos lá todos, inclusive estará lá a Ana, para tirar algumas dúvidas também, se quiserem. Com isto, fechamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos e vemo-nos na próxima semana. Tchau! Obrigado. Obrigada. Mais uma vez. Um abraço aí para Lisboa.